Então, galera, tô voltando aqui com o canal, voltar a comentar sobre futebol. Quem viu o canal aí, quem for ver os últimos vídeos, eu fiz alguns vídeos aí ligados à programação, que é a área que eu atuo, que é basicamente meu trabalho, de certa forma, indissociável da minha vida hoje em dia. Então, no canal vai voltar a ter futuramente também outros vídeos ligados a assuntos que vão parecer meio aleatórios aí, como programação, engenharia de software, etc. Mas voltando a falar sobre futebol, tem essa notícia aqui que eu separei em específico sobre o posicionamento, né, que o pessoal do Sport TV, do Galvão Bueno, sobre o Vasco, que teve aquela invasão absurdamente bizarra, invasão bizarra ali ao CT, onde uns indivíduos ali invadiram o CT para cobrar os jogadores. O que é um ato assim, poderia dizer, né, um ato nojento, assim, sei lá, eu não consigo imaginar o cara sair de casa para ir lá no canto que outros estão trabalhando, encher o saco e tal. Só que o posicionamento que a mídia teve, o peso que a mídia deu nesse caso foi muito estranhamente diferente ao peso dado em casos de maior seriedade, onde houveram até agressões de jogadores. Quem quiser ver um pouco mais sobre essa questão desse peso, esse peso estranho dado pela mídia, alguns canais que eu acompanho, como o Portuga Vascaíno e o Futebolaço Vasco, o canal do Dieguinho, eles fizeram vídeos mais detalhados sobre. Eu só vim assim arranhar por cima essa notícia, né? Que o Galvão Bueno falou essa célebre frase de que se o treinador do Vasco, né, se o Sarpito tiver o mínimo de vergonha na cara, pega o avião e vai embora. Estranho esse nível de questionamento do Galvão, uma vez que não se tem registro de tamanho peso em sua fala em nenhum dos casos parecidos que tiveram na história do futebol brasileiro. Nem esse peso dele, nem do Sport TV. E aí agora eles tratam isso como a pior situação do mundo, como ele falou que em 40 anos de futebol nunca viu algo tão feio. O que é estranho, porque tiveram, nesses 40 anos que ele falou aí, invasões piores no próprio Vasco e em outros times. E como é que ele não viu? Por que tanta seletividade nas palavras? Parece que ele tá jogando pra torcida ou jogando pra alguém, porque se ele raciocinasse minimamente, eu custo a duvidar que o Galvão Bueno seria tão ruim das ideias hoje em dia a ponto de confundir e esquecer todo o passado. Então não consigo acreditar que ele esqueceu todo o passado. Algum motivo ele teve para ter empenhado essa fala desse jeito. Mas eu também tô aqui para passar pano para torcedor que invade treino, que isso eu acho algo assim bizarro, que só um futebol tão desorganizado como o nosso para tornar isso quase normal. De fato, se eu sou o treinador do Vasco, eu pediria as contas sim numa situação dessa. Porém, eu acho bizarro qualquer pessoa da mídia pedir a cabeça, pedir a autodemissão, pedir que o Sapinto peça contas, uma vez que isso é uma questão que é muito escolha dele e não é vergonhoso ele ficar nesse caso. Não é vergonhoso. Eu, no lugar dele, pediria as contas, mas eu acho que é uma decisão pessoal dele, uma vez que ele que gerencia a carreira dele, ninguém vai saber melhor o que é para a carreira dele como treinador do que ele mesmo, né? Então, assim, essa frase tem tanta coisa errada em tantos sentidos que eu não consigo nem mensurar direito. E nesse buraco que o Vasco está se metendo, uma grande emissora vir com tamanha declaração, tamanhos posicionamentos, pode sim prejudicar muito o clube em termos de imagem, de patrocínio. Que tipo, nada está ruim o suficiente que não possa piorar, né? Então, eu acho que tal comportamento da mídia só prejudica qualquer clube. Tal comportamento dessa forma, mensurando com pesos estranhos e não proporcionais às situações. Uma vez que casos muito mais sérios nos outros clubes aqui
não teve esse peso tão grande. E ano passado mesmo tivemos invasões terríveis aí no setor do Figueirense, na Série B. A equipe estava totalmente afundada. O Goiás também esse ano teve suas invasões aí. Aí se você voltar mais ao passado, tem equipes maiores aí, de maior expressão, que tiveram. Acredito que a maioria das equipes principais da Série A do Brasil já tiveram invasões terríveis de torcedores nesse nível para baixo. E sobre a situação em si do Vasco, eu acho que tipo, o time ele compra a sua carta de rebaixamento. No momento que uma situação dessa ocorre, no momento que o principal jogador em relação à armação, em relação à criação de jogo, como o Martim Benítez está aí em iminência de sair, o Vasco compra aí sua carta de rebaixamento. Eu acho que se o Vasco não fizer pelo menos muitos pontos aí, sei lá, 6, 9 pontos, ainda esse ano com a dupla Benítez e Cano, o rebaixamento ele é 99,9% certo. Não digo isso com alegria, uma vez que quem me conhece sabe que eu sou torcedor do clube, mas acima de tudo eu gosto de ver a realidade e a realidade é que o clube caminha passos largos para o rebaixamento, principalmente ao não comprar Benítez, e aí a diretoria pode ver como uma economia, mas uma economia que vai sair caro. Uma queda para a Série B, ela pode ter um custo assim, aí já tem contas aí mensurando em cerca de 60 milhões de perda que o Vasco vai ter de patrocínio e de N situações de televisão e tal. E isso é um dinheiro que pode ser até mais. E um ano de Série B com essa nova regulamentação que temos hoje, onde o time, ao ir para a Série B, ele não recebe cotas de TV de Série A, pode sim fazer o time, existe a chance pequena, mas real, do time ir e ficar lá. E aí, para um time endividado como o Vasco ir para a Série B e ficar lá, é sim uma compra de passe livre para a inexistência e passe livre para o ostracismo, para a falência, né? Então, muito complicado. Acho que a única esperança seria contratar o Benítez, coisa que não vai acontecer. O presidente Alexandre Campelo fez muitas promessas sobre isso, mas apenas promessas vagas de campanha, né? Nesse presidencialismo ridículo aí que boa parte dos clubes brasileiros vive. Então, diante de tamanhas situações complicadas, para o Vasco não cair, só se ele pontuar muito ainda com a dupla Benítez e Cano, porque não terá ela no que vem. Então, galera, é isso. Logo, logo vou lançar outros vídeos aí também sobre futebol, seguir falando, falar sobre a Atalanta, falar um pouco sobre futebol argentino aí, e futebol mexicano, coisas interessantíssimas aí que eu descobri aí nos meus horários vagos ultimamente. Então é isso. Valeu.